Muy buenas noches Muito boa a noite todos los que están conectados a todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países e também por meio da internet. Nessa ocasião de hoje, sexta-feira, 16 de fevereiro deste ano 2024. Saudação lá ao missionário Miguel Bermudes Marim, em Bogotá, Colômbia, onde se encontra começando esses dias de atividade lá na Colômbia. Hoje está lá com o reverendo Camilo Montoya e a congregação lá. Uma saudação muito especial para todos. Amanhã estará em Soacha, lá com o engenheiro Ivan Sarmiento e todos os irmãos lá, nessa atividade de pastores, no dia de amanhã, que também se estará transmitindo, e no domingo também, e nos dias que tiver atividades lá, nos demais dias, que terás atividade aí na Colômbia. Que Deus o abençoe e o use grandemente, e que essa visita seja de grande bênção para toda a Colômbia e para todo lugar também onde se estará transmitindo esses dias que o nosso irmão Miguel estará lá na Colômbia. E também, pois, nos demais lugares depois da Colômbia, no qual estará o nosso irmão Miguel. Nos demais países, pois, já estará anunciando todos os lugares onde ele vai estar, onde também esperamos grandes bênçãos da parte de Deus e que seja um percorrido de grande bênção para a obra neste tempo final. Vamos ler no Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo 31 ao 33. Nessa mensagem que estaremos vendo hoje, Jesus Cristo, o Rei de Paz, que foi pregado em 4 de setembro de 2015, Santa Marta, México. Ele usou ali a escritura de Isaías, capítulo 9, do 1 ao 7. E vamos ler essa porção aqui do Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo 31 a 33, onde nos diz: Respondeu Jesus: Credes agora? Credes agora? Mas vem a hora, e já chegou, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa. Vós me deixareis só, mas não estou só, pois o Pai está comigo. Disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí do lado esquerdo desse versículo 33 desenha uma estrela de Davi. Jesus Cristo, o Rei de Paz. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem como conhecer o que nem ainda está escrito, que foi pregado sábado 29 de maio de 2004 no México. Nos diz nosso irmão William nessa mensagem. E agora, para a transformação física, será sob o começo da dispensação do reino que se abrirá, ou seja, as promessas correspondentes à dispensação do reino, as quais serão cumpridas dentro dessa dispensação, assim como as promessas que estavam contidas na lei, pois eram para a lei. As promessas que estavam contidas para a dispensação da graça, pois, na dispensação da graça, como foi o batismo do Espírito Santo. Isso corresponde à dispensação da graça. E para a transformação física, isso corresponde à dispensação do reino. E diz que é quando se abrirá e no começo, o qual isso ocorrerá em nosso tempo, onde estamos no começo da dispensação do reino. Para esse tempo, sob essa manifestação plena de Cristo, a sua igreja, já Cristo estará fora do trono de intercessão. Aqui está falando, recordem,
Está falando dentro da dispensação da graça e está mostrando o que seria no futuro, quando isso estaria acontecendo. Ou seja, quando a dispensação do reino se abriria, onde no começo ocorrerá a transformação. E ele diz que para esse tempo já Cristo estará fora do trono de intercessão. Vejam como agora se está falando já não como que as coisas estariam ocorrendo no futuro, mas que tudo que foi falado pelo nosso irmão William agora está se cumprindo. Agora está se tornando uma realidade tudo isto que ele estava profetizando, que estava revelando que seria. As notícias que ele trouxe do que aconteceria nessa dispensação. E, em diferentes mensagens, ele esteve falando como se estivesse nesse tempo vivendo, mas ele estava tipificando o que seria essa dispensação e como Deus estaria atuando no meio do seu povo. Por isso há muitas mensagens onde ele falava: estamos na dispensação do reino, estamos escutando os 7 trovões, estamos na era da pedra angular, tudo isso em muitas mensagens ele esteve falando. Mas ele estava se colocando nesse tempo onde Deus estaria realizando isso. É como quando o irmão Branham dizia que ele já estava fora do trono de intercessão, que não havia sangue no trono e que já tinha tomado o livro. Mas quando já, vamos dizer, cai no tempo em que está vivendo, ou seja, entra já na parte real do que Deus estava realizando nesse momento, disse, não, ainda ele estaria fazendo intercessão, isso será mais adiante. Quando Deus fala nessa maneira e nessa forma, os escolhidos de Deus que estariam recebendo essas bênçãos, essa percepção profética é ativada nesse tempo correspondente e captam essa revelação e são juntados e são colocados nessa nova dispensação. E então podem ver e podem entender todo o programa que Deus esteve falando desse tempo e estão compreendendo e vão compreendendo o que Deus está fazendo nesse tempo no qual eles estão vivendo, o qual a cada um de nós nos corresponde esse tempo que é o tempo da dispensação do reino, onde cada escolhido de Deus foi colocado. E aí, em cima, no topo, estamos olhando todo esse programa e como Deus o foi falando, tipificando, mostrando, e que agora estamos vendo essa realidade, o cumprimento de tudo que foi falado. Agora continua dizendo, para esse tempo, sob essa manifestação plena de Cristo em sua igreja, Cristo já estará fora do trono de intercessão, já terá completado sua igreja. Vejam, já está completada sua igreja. E para esse tempo, ainda, vejam vocês, encontramos que haverá pregação. Haverá chamamento ao altar, muitas pessoas recebendo a Cristo e se preparando para passar pela grande tribulação. Agora vejam, como começa essa dispensação do reino? Começa primeiro com pregação. Ou seja, vão ver o ministério operando, atuando no meio da sua igreja, no cumprimento da visão da carpa, onde Deus está realizando o que Ele prometeu. Primeiro, pregação. E vai se entrelaçando tudo correspondente a esse cumprimento, o qual os escolhidos de Deus, neste tempo final, estão recebendo essa preparação, estão recebendo todo esse ensinamento, o qual é trazido por meio desses ministérios para dar assim a fé de rapto, o qual ele diz que seria em uma grande carpa catedral. Agora, depois, chegará o momento em que se estará realizando também essa etapa das pessoas receberem a Cristo, receber o ungido. Agora vejam,
Para quê? Para que se preparem para passar pela grande tribulação. Cada grupo vai estar se preparando para o que vai receber. Não se pode obrigar ninguém a receber certas coisas se cada pessoa já está predestinada, destinada para receber aquilo para o qual vai ser preparado. Uma pessoa que vai ser transformada e raptada e está recebendo neste tempo o ensinamento sob carpa, sob esses ministérios. A pessoa que não vai ser transformada nem raptada não vai crer nessa promessa, não vai crer na forma, não vai crer na forma em que Deus está realizando. Consequentemente, não vai receber o ensinamento, não vai receber a revelação e não vai obter a fé de rapto por não escutar. Tão simples assim. E vai se preparar para o quê? Para passar pela grande tribulação, porque essa pessoa não está escrita no livro da vida do Cordeiro para receber essa promessa e está escrita na outra seção da qual pode ser apagado. Agora ele diz, porque a terceira etapa é para os prudentes, mas também é para as fatas e também é para o mundo. É no cumprimento da visão da carpa, onde se está realizando essa obra para todos os grupos. Todos os grupos se sentem identificados com essa obra que Deus está realizando na visão da carpa. No cumprimento dessa visão que foi mostrada ao reverendo William Branham, nesse cumprimento que está se realizando, todos os grupos estão sendo impactados. Porque antes não estava sendo impactado, não estava sendo realizada a separação e não se estava realizando essa pregação de ensinamento e essa fé de rapto. Não era o tempo antes, consequentemente, essa chuva caía a todos. E vejam vocês que neste tempo final é o tempo em que se está cumprindo isso à frente de todos os seres humanos. E não percebe especialmente os que estão dentro do grupo que vieram e estiveram desde o princípio e que não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro e que agora ficam aí retratados como parte de certo grupo, qual é o grupo das fatas. E o grupo dos escolhidos, pois, fica identificado automaticamente com a orientação e o ensinamento que eles estão recebendo. Eles se identificam com a palavra, porque eles são a palavra. E vejam vocês como ele, quando começou a pregar, ia ter a mensagem de divórcio e casamento. Ali o nosso irmão William escreve esses grupos, o qual isso está no começo, na primeira página. Diz o irmão Branham, diz, bom dia à audiência visível e também à audiência invisível, ou seja, os que estavam pelo rádio, através da nação de onde estamos conectados na linha telefônica, nessa manhã. Os que estavam pela linha telefônica também vejam. Isso me dá um grande privilégio vir aqui e falar nessa manhã sobre este assunto vital. A audiência visível está de fato um pouco confuso, porque justo em frente a minha cortina, então tem que falar à direita e à esquerda. Para a audiência invisível, eu tenho o auditório à minha direita e também o ginásio à minha esquerda. E eu estou no pavimento, no piso, com as cortinas abertas no meio, fazendo minha mão direita e minha mão esquerda. Fazendo minha mão direita e minha mão esquerda. E nós estamos repletos dessa manhã de um extremo a outro do auditório, também no ginásio e também na igreja, a igreja lá na Rua 8 e Rua Penn, e nos lugares repletos do sistema telefônico, e está levando
para outros lugares. Ele escreve à direita e à esquerda. E aí escreve cortinas à frente, desenha uma estrela de Davi e escreve cortinas à frente e escreve 4 grupos. Oitava e Penn Street, auditório, ginásio, linha telefônica. E em cima escreve 4 grupos. Predestinados. Tabernáculo na oitava. É igual à era eterna. 2. Os 144 mil. Auditório à direita é igual ao leste. As fátuas. 3. As fátuas. Ginásio à esquerda. É igual ao oeste. 4. Os que fazem favores aos escolhidos. Linha telefônica. É igual os 4 ângulos. Agora vejam como ele coloca aí. Depois dos predestinados das virgens prudentes, coloca os 144 mil. E depois, em terceiro grupo, as fátuas. Agora, isso foi o que ele nos falou, que a visão da carpa, no cumprimento da terceira etapa, ia ser para os 3 grupos, que vem a ser os 4 grupos, incluindo os 144 mil, o qual na página 119 do livro dos selos, do livro de citações, corrijo, do livro de citações, parágrafo 1057, aí nos fala que a terceira etapa será e é para esses 3 grupos. Continua dizendo, portanto, o mundo verá essa manifestação plena de Deus. E o povo hebreu dirá, isso é o que nós estamos esperando. A terceira etapa para a igreja noiva de Cristo trará a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós os que vivemos. E com isso, pois, virão todas as bênçãos para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para as virgens prudentes. Mas depois também haverá uma parte para as virgens insensatas, que não tinham azeite em suas lâmpadas, e depois virá a parte para o mundo. Vejam que é por etapas que se está realizando o cumprimento dessa visão. O primordial é Deus operando, atuando com as virgens prudentes, que as está preparando para passar em seco o Jordão, o qual tem que ter certos requisitos e obediência. Agora, vejam aqui, no livro de citações, na página 100, parágrafo 867, diz: esse é o rei que virá ao seu reino. Ele escreve igreja algum dia. E o seu reino está sendo estabelecido no coração do seu povo, aqui na terra. E escreve o rei, e desenha uma pedra angular e as eras, e escreve o reino se estabelecendo no coração. Agora vejam como é que virão essas bênçãos para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para as virgens prudentes. Vejam, vem através da sua vinda no meio da sua igreja, para que esse reino esteja estabelecido no coração, ou seja, no lugar santíssimo, e reine ele ali no coração de cada escolhido de Deus. Vejam, para produzir essa transformação, porque na parte espiritual ele reina em nossas vidas, mas para ter esse corpo eterno e glorificado, então tem que haver uma mudança para ele poder reinar em toda a sua plenitude nesses corpos,
os quais têm que ser mudados para Ele habitar em toda a sua plenitude. Mas para chegar a isso, há certos requisitos, certos passos para que ocorra em cada escolhido de Deus essa transformação a qual ocorreu lá com Abraão e Sara. Foi ao redor da palavra. Agora, continua dizendo nosso irmão William, mas depois também haverá uma parte para as virgens sensatas que não tinham azeite em suas lâmpadas. E depois virá a parte para o mundo. Vejam tudo que vem em ordem. Agora, enquanto está dando a revelação à fé de rapto aos escolhidos, aí está sendo separado também o joio. Estão sendo separados os manufaturados também. Vai tirando Deus do meio do povo, também esse grupo, e vai atuando com sua igreja noiva, enquanto também essa mesma palavra está fazendo essa separação e cada grupo vai se colocando, já cada pessoa vai se colocando em cada grupo correspondente e já as obras demonstram e vão demonstrando a que lugar pertencem e para onde vão. Cada um está lutando, trabalhando para o que vai receber. E porquanto tudo tem um salário, pois os escolhidos de Deus, os predestinados, o salário, o pagamento, a recompensa vai ser a ceia das bodas do Cordeiro. Para as fátuas, vai ser a grande tribulação e para os 144 mil também. Porque, vejam vocês, porquanto os 144 mil não foram purificados, têm então que passar pela grande tribulação para serem purificados. Mas vejam vocês que também esse grupo que não quis se santificar e não quis seguir o guia, o Espírito Santo, para entrar na terra prometida do novo corpo sem ver morte, terão então que passar pela grande tribulação. Ou seja, que aquele que seu nome não é apagado e que não recebeu o ensinamento, porque não estava escrito aí, pois automaticamente tem que ser purificado. Podemos dizer, as boas ou as más, por bem ou por mal, então será dessa forma purificado. Agora, continua dizendo, e depois virá a parte para o mundo, não para a salvação, mas para revelar a condenação que está estabelecida e, consequentemente, o juízo divino que virá sobre a raça humana, sobre o ministério de quem come o título de propriedade para profetizar sobre muitos povos, nações e línguas. Se vai dar a conhecer Deus às virgens prudentes, a fé de rapto, vai revelar, dar a conhecer às virgens fatos que têm que passar pela grande tribulação, e vai dar a conhecer ao mundo que não tem oportunidade de salvação, pois tem que ter um ministério que lhes fale, que lhes pregue, porque não fará nada do Senhor sem que eles revele seus segredos a seus servos, seus profetas. E esse é nada mais e nada menos do que aquele que comeu o título de propriedade. Tão simples assim. Na mensagem, nos preparando para o que há de vir, pregado em 23 de outubro de 2015 no Chile, nos diz: aí é que, neste tempo final, aparecerá o Filho do Homem, para que estejamos em pé diante do Filho do Homem. Essa é a maior coisa das que acontecerá para a bênção dos crentes em Cristo. Para as virgens insensatas, haverá uma oportunidade, sim, mas já não para a transformação de rapto, mas para que sua fé se afirme e dê suas vidas durante a grande tribulação, porque o anticristo, a besta, os martirizará
vai matá-los. E vai também martirizar 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. Eles são os eunucos ou como eunucos no reino do Messias. Mas a rainha é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o rei é Jesus Cristo, ao qual o anjo Gabriel disse à Virgem Maria que Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará sobre a casa de Jacó para sempre. Agora vejam, com essa mensagem que Gabriel trouxe, não podia aparecer outro anjo dizendo a Maria outra coisa. Ela já recebeu essa palavra e não podia vir outro anjo a dizer outra coisa a Maria. O próximo que viria depois do cumprimento da vinda desse anjo, Gabriel, a Maria era aquilo do qual falou Gabriel a Maria, o qual era Jesus. Assim também, não pode vir outro mensageiro, outra mensagem, falando as boas novas e dizendo à igreja noiva que viria algo da parte de Deus e tudo que envolveria a dispensação do reino, a não ser por meio do nosso amado irmão William Souto Santiago. Depois desse anjo mensageiro que Deus enviou, o qual é Gabriel, não pode vir outro anjo anunciando as boas novas. O próximo que vem, depois das 7 eras da igreja, é aquele que o reverendo William Branham precursou e aquele que falou esse poderoso arcanjo Gabriel. Vejam simples que é tudo. Os dois estão falando e estiveram falando em sua mensagem desse cumprimento do que seria depois das eras e o que seria esse filho que nasceria à Virgem Maria, o qual é sua igreja, neste tempo final. Eles estiveram falando e o cumprimento dessa palavra seria a materialização do que eles falaram, do que falou o precursor da segunda vinda do Senhor, o reverendo William Branham, e do que falou esse poderoso arcanjo Gabriel, William Souto Santiago, o qual esteve nos trazendo todas as notícias, as boas novas, como nos disse ali. Fui enviado da presença de Deus para trazer essas notícias, essas boas novas, e quanto mais rápido eu der, mais rápido posso ir à casa do meu Pai Celestial. Vejam, ele ali esteve identificando-se como esse poderoso arcanjo, o qual em outras mensagens também falou. E ali já esteve se despedindo. Por quê? Ele o que trouxe foi as boas novas. Não podia vir outro anjo agora anunciando boas novas. Já depois desse não pode vir outro trazendo boas novas. O próximo que apareceria seria esse que esteve no meio da igreja todo o tempo, que nasceu desde pequeno, ou seja, nasceu no meio da sua igreja como um bebê, e esteve em toda a trajetória e no meio da igreja, esse poderoso arcanjo cuidando da vida desse ministério, para no tempo, já quando chegasse o momento onde já sozinho podia continuar, então, aí já esse arcanjo se foi, e Deus já então começa a operar por meio desse que falou o reverendo William Marion Branham, e desse que esse poderoso arcanjo William Souto Santiago falou. Vejam, o simples que agora é tudo. E como Deus nos abriu o entendimento e as Escrituras, e o que Ele disse que primeiro a igreja noiva veria e receberia, isso é o que os escolhidos de Deus estiveram vendo e estão recebendo da parte de Deus, o cumprimento do que falou o reverendo William Branham e o cumprimento do que trouxe dessas boas novas o doutor William Souto Santiago. E estamos vendo, cara a cara, esse cumprimento. Não há outra mensagem que prepara a igreja noiva para ser transformada e raptada, a não ser a mensagem que nos trouxe o anjo do Senhor Jesus Cristo, William Souto Santiago. Porque essa mensagem, o que está trazendo é o conhecimento, a revelação do que seria a vinda do Senhor com seus anjos. E sem essa mensagem, igual a mensagem do precursor, da segunda vinda do Senhor, o que disse, por isso nosso irmão William dizia, como disse o reverendo William Branham, assim é que Deus vai cumprir. E
vemos o cumprimento disso que eles trouxeram. Agora estamos vendo cara a cara essa palavra sendo vivificada, sendo cumprida. E a cada vez que lemos uma mensagem dizemos, com razão ele falava dessa maneira. Com razão. Veja, agora como vemos clarinho, como Deus está cumprindo de uma forma tão simples. Mas Deus assim se agradou. Escondeu esse sétimo selo tanto que esteve no meio do povo todo o tempo. Agora, veja o que continua dizendo aí. Ele ao qual o anjo Gabriel disse à Virgem Maria que Deus lhe dará o trono de Davi seu pai e reinará sobre a casa de Jacó para sempre. E seu reino, pois, já vemos que não terá fim. Na mensagem também, o ramo que produz fruto desde a raiz da árvore noiva, que foi pregado em 7 de agosto de 2010, em Bogotá, Colômbia, diz nosso irmão William. Por exemplo, o reverendo William Branham foi transportado ao futuro, no meio da igreja, e viu uma grande carpa catedral, onde estava realizando atividades, estava se pregando, estava sendo feitos chamamentos, as pessoas vinham chorando para receber o Senhor, se orava por eles também, e se orava pelos doentes. E em nenhum dos ramos passados se viu o cumprimento dessa promessa, mesmo que o sétimo ramo da sétima era da igreja gentia quis produzir, mas não lhe foi permitido. Agora vejam nessa mensagem os ungidos dos últimos dias, na página 11, nos diz: Notem vocês a mesma água de unção que traz ao trigo, traz à erva. E ele escreve ali joio, escreve joio. O mesmo Espírito Santo que unge a igreja, que lhes dá o desejo para salvar as almas, que lhes dá o poder para operar maravilhas, cai sobre os injustos, igual como sobre os justos. Exatamente o mesmo Espírito. Por isso, quando ele falava certas coisas, e ele falava a todo grupo em particular, ou seja, falava a todo o grupo, e não em um grupo particular, mas a todos, ele estava falando a todos os que estavam aí, porque o irmão Branham diz que em cada grupo estão os 13, estão os crentes, e estão os manufaturados e estão os incrédulos. Que depois em uma mensagem vimos que ele diz que os manufaturados, pois, ficam como incrédulos, e então vamos deixar somente dois grupos, crentes e incrédulos. Mas colocamos assim esses três, que foi como o irmão Branham vinha falando, e como o manufaturado cai nessa linha depois de incrédulos nesse grupo. Agora vejam como caiu, veio caindo essa bênção sobre esses grupos, enquanto estava esse poderoso arcanjo trazendo as boas novas, e caía essa bênção, é como a chuva que cai sobre o trigo e sobre o joio. E o bonito que vai crescendo o joio também. Há vezes que está mais verde o pasto do que o bom, ou seja, a erva. Mas vejam que não importa o verde que se veja, ou o bonito que se veja. Este tempo final, estão sendo arrancadas essas ervas, ou seja, o joio, e aparentemente podem dizer, mas se é que me caiu também essa bênção, e veja como estou, tudo que eu fiz na obra, fiz isso, fiz o outro, assim que virão, vejam, batendo a porta, mas eu fiz isto, fiz o outro, afastai-vos de mim, operadores de iniquidade. Continua dizendo aqui nosso irmão Branham na página 12. Agora, você não pode
fazer de outra maneira e entender Mateus 24, 24, ele disse, se levantarão falsos cristos, falsos ungidos com a coisa verdadeira, mas serão falsos profetas disso, falsos mestres disso, mestres falsos dele. O que é que faria? O que faria um homem querer ser um falso mestre de algo que é verdade? Agora, quando chegarmos a quantos momentos na marca da besta, verão que é denominação. E escreve ali mestres falsos, falsos ungidos, Cristos ungidos, porém falsos mestres. É a única maneira que você pode ver. Igual como aqui há algum tempo atrás, eu contei isso, mas contarei novamente, porque estamos conectados através da nação. Um dia, eu estava conversando com um amigo meu, lá no Arizona, onde estava chegando essa conexão hoje. Ele tinha uma plantação de fruta cítrica e tinha uma árvore lá que era uma laranjeira que estava produzindo toranjas e limão, e não lembro quantos frutos diferentes havia somente naquela árvore. E eu disse ao homem, como é? Que tipo de árvore é essa? Ele me disse, a árvore em si é uma laranjeira. Eu disse, o quê? Tem toranjas nela. Por que existem limões? Por que tem limões? Ele disse, eles estão enxertados nela. Eu disse, entendo bem agora. Eu disse, agora no próximo ano, quando essa árvore produzir uma outra carga de frutos, os quais amadurecem aproximadamente no mesmo tempo, eu disse, agora vejam isso. Maduram no mesmo tempo, ao mesmo tempo. Eu disse, então, tudo que ela produzir será laranja. Se ela for uma laranja de umbigo, ela produzirá as laranjas de umbigo, sem semente. Não é verdade, Senhor? Ele disse, não, Senhor, cada galho enxertado produzirá da sua própria espécie. Eu disse, o Senhor quer dizer que esse limoeiro produzirá limão daquela laranjeira? Ele disse, sim, Senhor. Vejam, vamos dizer que a laranjeira é a igreja e aí estão enxertados esses limoeiros, e vejam, no tempo da colheita, e os limões são amargos, cítricos, um dos frutos que a pessoa, por mais linda que for, se coloca na boca, fica tudo enrugado, e como bebês ou crianças quando dão algo cítrico, assim também, pois se enrugam e ficam todo como que não gosta. O limão é uma dos alimentos que é assim cítrico, quando é um limão bem cítrico, bem ácido. Assim são esses que são enxertados, comparados com os limões, que o fruto que dão é amargo, cítrico, ácido. Por isso ele diz que pelos seus frutos os conhecereis. Ele disse, sim, Senhor. Quando eu disse, você quer dizer que aquele ramo de limoeiro produzirá um limão daquela laranjeira? Ele disse, sim, Senhor. Aí ele escreve a árvore de laranjas, ou seja, de laranja, e os ramos enxertados, e o ramo de laranja desde as raízes. Aqui é dito a laranja tina, e ele escreve tina ali, laranja. A toranjeira dará toranjas daquela laranjeira? Ele disse, sim, Senhor. Essa é a natureza do galho que está enxertado nela. Eu disse, glória a Deus. Ele escreve em cima os filhos do reino e os filhos do mal. Ele disse, o que quer dizer? Eu disse, mais uma pergunta. Agora, alguma vez essa laranjeira produzirá laranjas novamente?
Ele disse, quando outro galho brotar dela, quando produz outro ramo. E ele escreve outro grupo apostólico. E desenha uma pedra angular e as eras. Agora, outro grupo apostólico. Isso no livro de citações há um lugar onde aí, vamos ver, nos fala de tudo isso, vejam na página 4b, no parágrafo 44, parágrafo 43 da página 4b diz: parágrafo 43 da página 43 diz: o que necessitamos é estar como 3 meses em uma carpa, uma tenda colocada em algum lugar aqui fora com algum ensinamento realmente apostólico. Já está mostrando aí esse ramo que estaria saindo desde o tronco, ou seja, desde lá, essa base, esse fundamento apostólico, porque ele diz que os dias apostólicos se repetirão e o que está ocorrendo nesse tempo final, como Deus está cumprindo essa promessa progressivamente. Com ministros todas as tardes, regressar e entrar no movimento correto. A coisa é que justamente fomos fora de ordem, não porque quisermos assim, mas porque é a tendência do tempo. Ele escreve ali a carpa e o ensinamento apostólico. E também em cima escreve os apóstolos ensinaram uma nova dispensação. Ensinamento apostólico na carpa. Agora veja aqui isso do que ele está nos falando desse ensinamento apostólico e como esse outro grupo apostólico estaria aparecendo no meio da igreja em uma grande carpa catedral. Vamos ver aqui outro lugar para ver onde também se falou disto. Vamos ver neste outro livro de citações na página 111, parágrafo 970 também aí diz: e como dissemos na pregação dessa manhã, estamos procurando fazer que a igreja chegue ao lugar onde possamos verdadeiramente ver os tempos apostólicos no nosso meio. Todos desejamos isso. E está ali à porta. E aí desenha uma pedra angular e as eras e escreve os tempos apostólicos e uma flecha para a pedra angular. Vejam onde estaria subindo esse ramo, esse outro grupo apostólico. E é na era de pedra angular, o qual não ocorreu em tempos passados. Continua dizendo. Estou na página 13, dos ungidos dos últimos dias, quando ele produz outro ramo, não quando um for enxertado nela, não quando um for enxertado nela, vejam, não quando for enxertado nela. Porém, elas são todas frutas cítricas e elas vivem da vida cítrica que está na árvore de fruta cítrica. Disse, aí vocês têm os metodistas produzirão metodistas a cada vez, os batistas produzirão batistas a cada vez, os católicos produzirão católicos a cada vez. Mas a igreja do Deus vivo produzirá Cristo, desde a raiz à palavra cada vez. Se alguma vez ela produzir outro ramo de si mesmo, vai produzir o quê? Vai produzir Cristo. E ele desenha uma flecha e desenha uma pedra angular. E a parte das eras, mas a flecha é a pedra angular. Agora, pode-se enxertá-la? Entendem? Toda toranja, limão e os que são frutos cítricos
Todos podem viver naquela árvore, mas dando falso testemunho da árvore, vivendo por meio da árvore. O que esses que são frutos que foram enxertados estão produzindo? Estão produzindo testemunho falso, vivendo por meio dessa árvore. Ou seja, se mantém, vamos dizer, com a mensagem que o precursor trouxe e com a mensagem que trouxe as boas novas, o arcanjo Gabriel. Vivendo dessa mensagem e dando um testemunho falso dela. O veem? Estão vivendo e prosperando por meio da verdadeira vida que está nessa árvore. Agora, aí está Mateus 24, 24. Vivendo da mesma vida, mas eles não estavam bem no princípio. Eles estão dando o testemunho falso daquela árvore. Agora, continua dizendo aqui, na página 14 mais adelantito, diz, na página 14 mais adiante diz: essas árvores, a vinha verdadeira e a vinha falsa, vocês me ouviram pregar sobre isso desde alguns anos. Como é que cresceram juntos? As trouxe em indivíduos e mostrei que de Caim e Abel, as duas videiras que se encontraram em um altar, ambas religiosas, ambas sendo ungidas, ambas desejando vida e adorando o mesmo Deus. E ele escreve as duas vinhas, as duas árvores. Uma foi rejeitada e a outra recebida, aceita. E a única maneira pela qual foi aceito, pode ter feito diferente de seu irmão, foi que lhe foi revelado. Por quê? Por revelação. Porque a Bíblia disse, pela fé. Hebreus capítulo 11. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. E escreve Caim e Abel e a revelação. Jesus disse que a revelação espiritual de quem ele era. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele disse, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois carne nem sangue tu revelou, meu Pai que está no céu te revelou. Sobre essa pedra edificarei minha igreja. Mateus 16. O que? A verdadeira revelação da palavra. Aí está de novo a videira verdadeira. E ele escreve ali hoje, de novo, na raiz e geração de Davi. Em cima escreve, a videira verdadeira está na verdadeira revelação da palavra. E aí mesmo embaixo escreve Pedro, Moisés e a revelação ontem e hoje. Abel por fé, você diz, não foi revelação. O que é fé? Fé é algo que é revelado a você, que ainda não é, mas você crê que sim será. Fé é a revelação da vontade de Deus. Ele escreve, fé é igual a revelação. Assim que por revelação, e as igrejas hoje em dia nem sequer creem em revelação espiritual. Elas creem em um ensino dogmático de algum sistema. Ele escreve, ensino dogmático. Pela revelação, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Amém. Espero que você veja isso. Vem onde nós estamos vivendo? Vem a hora? Eu estava conversando com um cavalheiro não faz muito tempo, um estudante cristão e cavalheiro. Ele me disse, Senhor Branham, nós rejeitamos
todas as revelações. Eu disse, então vocês têm que rejeitar Jesus Cristo, porque Ele é a revelação de Deus. Deus revelado em carne humana. A menos que você veja isto, você está perdido. E ele escreve Deus em carne. Jesus disse, se não creres que eu sou, morrereis em vossos pecados. Agora vejam, isso é o que acontecerá aos que não creem no cumprimento do que foi prometido, que Deus estaria realizando no meio da sua igreja, trazendo a fé de rapto aos seus escolhidos. Quem não crê, diz ali, no tempo de Jesus, em vossos pecados morrereis. Pois quem não crê também, neste tempo final, também em vossos pecados morrerão. Passarão pela grande tribulação. Ele é a revelação de Deus. E o Espírito de Deus revelado em forma humana. Se você não puder crer nisso, está perdido. Se você o coloca como terceira pessoa, segunda pessoa, ou qualquer outra pessoa além de Deus, você está perdido. A menos que creais que eu sou, vossos pecados morrereis. João 8:24. Essa citação nós lemos esses dias. Agora veja aqui como o irmão Branham está trazendo-nos aqui uma revelação muito grande. Agora diz, revelação. Com razão não podiam ver. Ninguém pode vir a mim a menos que meu Pai o traga. E todo que o Pai me deu, nas raízes, virá a mim. Onde? Nas raízes. Compreendem? Ele escreve raiz. Aí, quanto devemos amá-lo, adorá-lo, louvá-lo, em ver o fruto do Espírito nos últimos dias. E na árvore da noiva amadurecendo no cume do templo, no topo do templo. E desenha uma pedra angular e as eras e a flecha, a pedra angular. A videira verdadeira e a videira falsa, ambas tinham a mesma unção. A água caía sobre ambas. Não é de se admirar que ele nos advertiu. Enganaria até os escolhidos, se possível fora. Notem, elas se parecem iguais. Elas têm a mesma unção, mas notem, por seus frutos. Agora vejam, como neste tempo final, quando ele diz que enganará, se for possível, os escolhidos, é que quando Deus estaria cumprindo, estivesse cumprindo essa promessa, então iam se levantar falsos cristos, falsos ungidos, para desviar a atenção do povo e ser desobedientes e não receber aquilo para o qual Deus tinha prometido em sua palavra, por meio do precursor e por meio das boas novas que o nosso irmão William Soto Santiago trouxe, estariam eles rejeitando essa forma provista por Deus. E então estariam eles, aqui diz que estariam ungidos, vejam, mas pelos seus frutos os conhecereis. Agora, isso foi o que lemos aqui alguns minutos atrás, que eles estariam dando, diz, testemunho falso. Ou seja, estariam falando dessa mensagem e estariam colocando e deturpando o sentido e a revelação que há aí, contida aí, para desviar o povo, para que não receba as bênçãos de Deus. Agora, o Filho do Homem veio 2000 anos atrás e realizou essa obra. E depois, no dia de Pentecostes, com essa pregação, vejam como aí diz que foram ordenados para vida eterna. Continuaram acrescentando os ordenados para a vida eterna. Agora vejam como de Eren era, Deus esteve chamando do meio do seu povo, onde ele envia seu mensageiro e, por meio da pregação, chama e junta esses escolhidos dessa era e vem fazer parte dessa era. E neste tempo final, pelo qual em eras passadas não se cumpriu a ressurreição e a transformação, neste tempo final,
ele estaria realizando essa obra de reclamação, onde os que estão vivos pertencentes à igreja do Senhor Jesus Cristo, o corpo espiritual de Cristo, que é sua igreja, na etapa do lugar santíssimo, a era da pedra angular, ele chama e junta e são colocados aí nesse lugar, e ele estará, por meio desse instrumento, realizando essa obra, fazendo essa separação, essa segregação, e ele estará trazendo tudo que Deus mande para trazer, e não se perderá nenhum, não ficará nenhum desses aos quais ele veio a preparar, a transformar, a levá-los à ceia das bodas do Cordeiro. Como você sabe que isso não é uma laranja? Porque produz uma toranja. Essa vinha está bem, está vivendo na árvore, mas produz uma toranja. Não é como a primeira. E se uma igreja diz que eles creem em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e negam o seu poder, negam suas obras, negam sua palavra, se a igreja crê em Jesus Cristo, fará as obras de Jesus Cristo, terá a vida de Jesus Cristo. E se não for, não importa se a vida está caindo nela, que não está predestinada desde as raízes, produzirá toranja toda vez, ou algo diferente. Mas, se for a vida predestinada nas raízes, produzirá Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e para sempre. Se for a palavra subindo desde a raiz, ele sendo a raiz, o princípio do tempo. Notem. Mas é o que elas produzem que mostra a diferença. Por seus frutos, Jesus disse, os conhecereis. O homem não colhe uvas dos abrolhos, ainda que os abrolhos estejam na vide. Isso poderia ser possível, mas o fruto dirá. E ele escreve, pelo seu fruto é igual a palavra para a hora. O que é o fruto? É a palavra. O fruto para a temporada. Isso é o que é. Seu ensinamento, ele escreve, fruto é igual ao ensinamento. O ensinamento do quê? O ensinamento da temporada, da época. O tempo que é a doutrina do homem, doutrina denominacional, ou a palavra de Deus para a temporada? Agora, o tempo se vai tão rápido que poderíamos ficar nisso por muito tempo. Mas estou certo de que vocês aqui presentes, eu estou certo de que vocês, através da nação, podem ver o que eu estou tentando dizer. Pois nós não temos muito tempo para ficar nisso, mas você poderia ver que a unção cai sobre o injusto, os falsos mestres, e faz com que eles façam exatamente o que Deus lhes disse para não fazerem. Mas eles o farão. De qualquer maneira. Agora vejam. Fazem exatamente o que Deus disse que não fizessem. E uma das coisas que ele... Vejam, se cuidou muito o irmão Branham quando o anjo disse disso, não dirás nada a ninguém. E também nosso irmão William dizia, disso não vou falar claramente, para que não surja imitação. Disso eu não posso dizer isso, porque virão personificadores. E esses mesmos que estão hoje imitando, personificando e fazendo as coisas como eles as interpretam, são os mesmos que não podem ver que estão fazendo esse trabalho. Se pode ser imitado, como vão estar dizendo que ele vai voltar outra vez para pregar e terminar a obra que deixou inconclusa, porque assim o colocam como Deus inconcluso, a terminar a obra, o trabalho em uma grande carpa catedral para que pregue e traga fé de rapto. Isso, então, ninguém o poderia imitar, porque quando eles regressarem, regressam em corpos glorificados e eternos. Quem vai imitar um corpo eterno e glorificado? Há um lugar por aí que diz cérebros de amendoim. Agora vejam. Diz que
Vocês podem ver que a unção cai sobre os injustos, os mestres falsos, e causa que faça exatamente o que Deus disse que fizesse. Mas de qualquer forma o farão. Por quê? Não é culpa deles. Como pode um abrolho ser outra coisa mais do que um abrolho? Como pode um abrolho ser outra coisa mais do que um abrolho? Não importa quanta chuva boa cair sobre ele. Tem que ser um espinho, um abrolho. Não há forma de você mudar um abrolho, um espinho, por mais boa chuva ou chuva boa que caia. Continua sendo um abrolho. Por isso dijo Jesus. Essa é a razão que Jesus disse. Eles serão tão parecidos, entrarão tão perto, que enganariam até mesmo os escolhidos se fosse possível. O qual está nas raízes, mas não é possível. Um trigo não pode fazer outra coisa a não ser produzir trigo. Um trigo não pode fazer outra coisa a não ser produzir trigo. É tudo que ele pode produzir. Aí ele escreve do lado a raiz e escreve a unção cai também sobre os mestres falsos e fazem o que Deus disse que não fizessem. Estão fazendo exatamente como foi dito que não fizesse. Eles estão fazendo. Mas para isso também eles são ordenados, predestinados para realizar esse trabalho. Porque se não há pessoas que façam isso e cumpram isso, então como a palavra vai se cumprir? Tem que ser assim. Por isso, nessa parte podemos louvar a Deus e glorificar a Deus e dar graças porque estamos vendo e que somos esses filhos de Deus que vieram desde a raiz, desde o tronco, a era da pedra angular, e estamos dando fruto a 100 por 1, porque esse é o grupo predestinado por Deus para produzir a 100 por 1 e ser assim os pertencentes à era da pedra angular e dispensação do reino. Agora continua dizendo aqui, nosso irmão William na mensagem que estávamos lendo, e agora a promessa é que vai surgir no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, uma grande carpa catedral. Vai ser produzido nesse ramo que produzirá o fruto do último dia, o ramo da era da pedra angular. Não há outro lugar. Agora vejam na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, na página 39 e 40 dessa mensagem diz, então não há nenhuma escola, nem teólogo, nem ensinamento bíblico entre as escolas que tem o menor conhecimento disto, e não pode conhecê-lo. Lhes é impossível conhecê-lo, porque Deus escondeu da mente dos sábios e os mestres, é uma coisa pessoal com cada indivíduo, é a revelação de Cristo ao indivíduo. Agora, se você diz, ele se revelou a mim, mas se a vida que Cristo produziu aqui na Bíblia, essa mesma vida que não é produzida em você, então você tem uma revelação equivocada. E ele escreve, se revelou a você. Se eu inserisse a vida de uma abóbora na vida de uma pereira, ela daria abóboras, porque a árvore de pera produzirá abóboras, porque pelos seus frutos os conhecereis. Exatamente. E se você tem uma videira e no primeiro ramo que sai produz um cacho de uvas, mas no seguinte produz limões, e na outra produz peras, e na outra produz maçãs, então há algum tipo de enxerto aí, e cada um está produzindo sua própria vida. Esses são os grupos independentes que saíram, depois que esse poderoso arcanjo se foi. Cada um. Como foi que lemos aqui? Vamos ver essa palavra que o irmão Branham usou ali? Vamos ver aqui para dizer exatamente como foi que ele falou. Que ele disse ali.
renegam. Reniegan seu poder, renegam suas obras. Renegam seu poder, renegam suas obras, renegam sua palavra. Isso é o que estão fazendo. Renegando a palavra. Agora vejam. Que são os grupos mais problemáticos, são os independentes. Diz que as denominações, entre as denominações, esses são os grupos mais problemáticos. Diz, continua dizendo. Então, ali existe algum enxerto e cada um está produzindo sua própria vida. Cada denominação produzirá vida de si mesma. Porém, se a vinha original alguma vez produzir um outro ramo de si mesmo, ela dará uvas como no princípio. E ele desenha uma pedra angular e as eras. E se a vida de Cristo alguma vez produzir um outro corpo de crentes, eles produzirão o mesmo fruto como o original. E escreverão o livro de Atos atrás disso, atrás deles. Porque será a mesma vida. Entende o que eu digo? Vejam isso. Que glorioso é o que Deus está fazendo neste tempo. E estamos escrevendo outro livro dos Atos. E ele escreve ali, para a terceira dispensação, um livro dos Atos. Agora, isso também o diz na mensagem Nomes Blasfemos, na página 35. Ali nos fala. Diz, na metade da página aqui diz agora, eles estavam olhando aquele corpinho que nasceu de Maria, vem? Aquele não era Deus, aquele era o Filho de Deus. Mas Deus estava naquele corpo, era Deus. Ele disse, se eu não fizer as obras de meu Pai, então condenai-me. Mas qual de vós pode condenar-me? Mas qual de vós pode condenar-me de pecado? Incredulidade da palavra? Que palavra Deus falou que não se cumpriu em mim? Pecado é incredulidade. Qual de vocês me acusa de pecado? Pecado é incredulidade. Mostrai-me. Se eu não faço as obras de meu Pai, então não acrediteis em mim. Mas se eu faço as obras de meu reticências, já que não podeis crer em mim, crede nas obras que faço, pois elas testificam. De outro modo, o Pai está em mim, testificando de si mesmo, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. O captam? Agora, a mesma vida que está na videira também está nos ramos. E aí ele escreve Apocalipse 11, do 3 ao 6, e Zacarias 4. Como você vai se unir a isso? Você não pode. Não faz muito tempo que eu vi uma árvore no quintal do irmão Charit, no Arizona, que tinha 9 frutos cítricos diferentes nela. O que era aquilo? Era uma árvore de laranja, uma variedade de laranja sem semente, laranja de umbigo, mas tinha o limão, tangerina, pocã e toranja, todo tipo. E eu, de pé, olhei para aquela árvore e disse, irmão Charit, você quer me dizer que essa árvore é uma laranjeira? Ele disse, claro. E ele escreve ali, a árvore de laranjas com os enxertos. E eu disse, bom, como assim? Como acontece? Eu disse, vejo uma toranja aqui, e uma tangerina aqui, e um limão aqui, e todas essas outras frutas. Como acontece? Agora vejam. Isso é o que se estava vendo neste tempo final, no meio da igreja. Havia uma tangerina, havia um limão, havia todo tipo de fruta. Mas estava também o original. Ele disse, bom, você vê, foram enxertados nele. Eu disse, bom, quero te perguntar algo. Você pega essa toranja e esse limão. O que acontece no próximo ano? Produz laranja? Não, ele disse,
produzirá limão. Eu disse, graças. Vem. Você não pode fazer isso. Você não pode se unir. Mas ele me disse que toda vez que aquela árvore ficava um ano mais velha e produziu um novo galho, um novo ramo, esse produziria laranjas. Sempre que o ramo brotasse da própria videira. E o que nós estamos tentando fazer é ser membros unidos a Ele. Vivemos sob o nome de cristianismo, porque somos, dizendo de uma forma comum, nós somos o fruto cítrico, a igreja cristã, mas quando a própria videira produz uma vide, essa será igual o primeiro ramo que produziu. Se do primeiro ramo que produziu escreveram um livro de Atos, se a videira produz outro ramo, escreverá outro livro de Atos após ela. Isso é correto. E ele escreve um ramo original, outro livro dos Atos. Vejam. E como volta outra vez a esses dias apostólicos, pois tem que produzir o mesmo que produziu lá nesse tempo de era de pedra angular. Vai produzir o mesmo. Agora continua dizendo, Cristo, o mistério de Deus revelado. Aí diz, não há como ver de outra maneira. É simplesmente a vida de Cristo em você, sendo injetada pelo Espírito Santo. E esse mesmo Espírito vivendo sua vida através de você. Mas eles são cegos, guias de cegos. E ele escreve o Espírito vivendo através de você. Na mensagem, já saiu o sol. Na página 25 nos diz, eu disse, veja você, talvez você saiba que Jesus disse a Pedro e aos apóstolos, depois que ele teve a revelação de quem ele era, e disse, tu és o Cristo, Filho de Deus, ele disse, bem-aventurado és tu, vem, filho de Jonas. E isso não te revelou carne nem sangue, mas meu Pai que está no céu te revelou. Sobre essa rocha edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a ti te dou as chaves, tudo que atares na terra, eu atarei no céu. O que desatar na terra, essa revelação divina da palavra encarnada. Se foi carne naquele dia pelo Filho, o noivo é de carne hoje, pela noiva. E ele escreve a palavra encarnada. Adão e Eva. Cristo e a noiva. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. Aí é onde Cristo vai, pelo seu Espírito, produzir tudo o que Ele prometeu para a sua igreja. Vamos na página 32 do livro de citações. No parágrafo 268, nos diz, o Espírito Santo, agora vejam, onde é que Cristo vai? Por sua igreja, pela sua igreja, e vai produzir tudo o que ele prometeu para ela. Vejam, na era da pedra angular, onde vai surgir esse ramo, o ramo da era da pedra angular, diz aí, onde ia surgir essa era, que ele disse que no meio da igreja será em uma grande carpa catedral. Diz que não há outro lugar. E diz que aí é onde Cristo vai, pelo seu Espírito, produzir tudo o que ele prometeu para a sua igreja. Agora vamos ler aqui. Como é que ele vai à sua igreja? E como é que seu Espírito vai produzir isso? Veja, ele diz, o Espírito Santo cobre a terra, mas está quase impossibilitado até que entre em você e em mim. E desenha uma cena de Davi. Deus está ao lado esquerdo. Deus está dependendo em você e eu. Vê? O Espírito Santo. A terra está cheia do Espírito de Deus, mas está derramando fora. Mas ele não pode operar até que vem dentro de nós. Nós, os seres humanos,
para operar. E ele escreve, para o Espírito Santo operar, tem que ter um homem. Porque não fará nada do Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, os profetas. Continua dizendo, todas as bênçãos que ele prometeu para a sua igreja, as vai trazer a esse ramo, nesse broto que nasce do tronco, e vem direto do tronco, e se coloca acima da igreja, acima, onde... em cima, sobre essas 7 eras. Aí houve uma brecha e depois vem essa era da pedra angular, mas vem diretamente do tronco. Vejam, depois das 7 eras da igreja, vejam que aí houve uma brecha aí, mas depois, em cima das 7 eras da igreja, e em cima dessa brecha, ou qual pertence essa brecha à dispensação da graça, o qual ele mesmo nos disse que em 2000 estava se entrando a 7ª etapa e que não sabíamos até quando ia se fechar e que esse memorial da Santa Ceia ia estar sendo realizado até que ele venha, o qual ele escreve ali, até o cumprimento da sua vinda, sua segunda vinda, pelo qual tinha que estar realizando, porque ainda sua vinda não tinha sido cumprida no meio da igreja. Portanto, ou seja, não tinha se manifestado esse ministério no meio da igreja. E estava no meio da igreja, mas não tinha chegado o ciclo divino para realizar Deus por meio desse ministério a obra correspondente à sua vinda. E tinha que estar Deus fazendo no meio do povo esse memorial de pregação, chamamento ao altar para as pessoas receberem o Senhor, porque ainda faltavam os pertencentes ao lugar santíssimo e tinham que entrar por essa porta, e estava sendo dada a oportunidade de receber a Cristo como seu Salvador, lavar seus pecados no sangue, ser batizados no nome, receber o batismo do Espírito Santo e ter esses memoriais, o qual foi a Santa Ceia e lava-pés. Se Deus estivesse cumprindo no meio da igreja, nos mensageiros passados, em alguns dos eras, ou no tempo do nosso irmão William, então não tinha que estar se fazendo a Santa Ceia e lava-pés. Fazer isso em memória de mim, até que eu venha. E ele escreve ali, até o cumprimento da sua segunda vinda. Agora vejam. Aqui em Isaías, capítulo 11, nos fala, versículo 1 diz, do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca. E essa é a palavra. E com o espírito dos seus lábios matará o ímpio. E aí escreve, segundo aos Tessalonicenses 2:8, e em cima aí do versículo 3 escreve cinto igual justiça e escreve repreenderá. E será a justiça cinto de seus lomos. A justiça será cinto dos seus lombos. E a verdade o cinto dos seus rins, da sua cintura. E aí escreve Daniel 2:30 ao 45, 7, do 9 ao 27. E escreve, matará o ímpio, segundo aos Tessalonicenses. Matará o ímpio, ao anticristo, a besta.
E será a justiça cinto dos seus lombos e a verdade cinto da sua cintura. Morará o lobo com o cordeiro e o leopardo, com o cabrito se deitará. O bezerro e o filho de leão e o animal cevado viverão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa passarão juntas, seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como boi. Brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum, nem em todo o monte da minha santidade, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Naquele dia, as nações perguntarão pela raiz de Jessé, possa por estandarte dos povos, e lugar do seu repouso será glorioso. Ele escreve gentios, e seu repouso será glorioso. E aqui nessa outra Bíblia escreve o lugar santíssimo na igreja. Ou seja, onde será buscado, vejam, no lugar santíssimo. Ou qual é a igreja, qual é a era da pedra angular. Naquele dia o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez os restantes do seu povo, que restarem da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinear e Amate das ilhas do mar. Levantará um estandarte entre as nações e ajuntará os descerrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. Agora vejam vocês. Aí podem terminar de ler. Vejam o que o nosso irmão William continua dizendo aqui. Aí é onde veremos o que foi chamado pelo anjo que apareceu ao reverendo William Branham, a terceira etapa. Aí é onde haverá um ministério que lhes pregará até aos perdidos. Se é um ministério, veja, falando a pessoa com um companheiro, ou falando assim com um grupo, diz assim palavras familiares, diria, minha gente, veja, rapazes, veja, rapaz, se haverá um ministério que vai pregar, pois tem que ter uma boca pela qual Deus falará. O que tem que fazer é deixar que Deus lhes abra entendimento às Escrituras e pedir a Ele, e não questioná-lo, nem dizer, como diziam ali os discípulos, por que falas por parábolas? Quando mais adiante então diz, explica-nos a parábola, veja, depende da pergunta que você fizer a Deus, Deus vai responder. Recordem que esse último escolhido que será transformado, se tem alguma dúvida ou está sendo enganado por esses falsos mestres e falsos ungidos, Deus, por esse, vai lutar até as últimas consequências, mesmo que seja um, vai tirar dessa confusão e vai colocar posicionalmente para que receba as bênçãos de Deus. Nenhum diz se perderá. Portanto, que Deus lhe abra esse entendimento a esse último. E antes do último, se faltam alguns, porque não nos sentaremos na ceia das bodas do Cordeiro até que todos os escolhidos estejam preparados e prontos para a transformação. Agora, vejam que esse ministério diz que pregará até aos perdidos. E é um ministério adotado. Nunca percam isso de vista. Como foi adotado Jesus ali? Vejam, ele continuou igual. Esse mistério esteve sendo aberto gradualmente, o que é a adoção. E esse ministério, recordem que uma coisa é a adoção
dessa pessoa. Outra coisa é a adoção desse ministério. Outra coisa é a adoção como grupo, como era, como dispensação. Agora, vejam, nessa página 114, parágrafo 1002, diz: a mulher que vive nessa condição mundana, enquanto vive, já está morta. Ou seja, pode estar viva a pessoa, mas está morta. E se ela rejeita a misericórdia, pode cruzar a linha de separação. Como é que se rejeita a misericórdia nesse tempo final? Rejeitando os ministérios de Moisés e de Elias. Você quer saber se diante de Deus, Deus o está olhando com olho de misericórdia? Pois, se você está crendo no que Deus prometeu, no cumprimento da visão da carpa, se não está crendo nisso, pois você está nessa linha, diz, pode cruzar a linha de separação. E então já não haverá lugar para ela. Então, onde estará com seus olhos pintados e seu cabelo cortado, é que ela cruzou a linha e não há maneira de voltar. E tem que ter um ministério, e ele escreve Moisés e Elias, que lhe pregue. Mas recordem, para esse tempo já tudo terá cessado. Ou seja, já não haverá misericórdia no trono de intercessão no céu, o qual esteve fazendo intercessão ele, está como juiz. Trono de juízo. É uma coisa horrenda. Haverá um ministério, ele escreve Apocalipse 11:3. Haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas. Joel assim o disse, mas não haverá tempo para a redenção. Vejam, não haverá tempo para misericórdia, para nascer de novo, ter o corpo teofânico e se preparar para a transformação. Que é o que estivemos falando em um extrato anterior aí que nos falou nosso irmão William. O melhor vem para se preparar, para receber os juízos divinos na grande tribulação. Mas não haverá tempo para a redenção. Tudo então é terminado, porque o Cordeiro já terá tomado o livro, seu livro, e a redenção terá cessado. Vejam que para obter o corpo eterno e glorificado e obter essa fé de rapto e irmos à ceia das bodas do Cordeiro, vem que é uma obra rápida que Deus está fazendo neste tempo final e podemos dizer que há tanta revelação na qual Deus está nos abrindo entendimento das Escrituras, nos abrindo esse sétimo selo, nos abrindo o que é o sétimo selo para a igreja, é a sétima trombeta para Israel, o que é a vinda do Senhor para a igreja, é Moisés e Elias para o povo hebreu, e todas essas coisas, mas que primeiro Deus estaria operando no meio da sua igreja, numa grande carpa catedral, todo esse conhecimento e todo esse ensinamento, vejam, para os que vão ser transformados e raptados, pois estão aí estudando com esse ensinamento. Para os que não vão receber essas bênçãos, pois dá o mesmo, continuar fazendo o mesmo. Ou seja, eles não estão se preparando para isso, mas que o melhor, eles, para o que vão receber, somente têm que entender e compreender em certo momento que vão passar pela grande tribulação. Para isso, não vão necessitar fé. Agora, continua dizendo, tudo então é terminado, porque o Cordeiro já terá tomado o livro e a redenção terá cessado. Ou seja, veja, a redenção terá cessado. Ou seja, o tempo de misericórdia terá cessado. Agora, em cima tinha nos dito, se ela rejeita a misericórdia, o qual no livro dos selos tinha dito que tinham rejeitado a misericórdia de Deus pela última vez, o qual estava manifestada em Moisés e Elias, os ministérios de Moisés e Elias. Ou seja, já nesse tempo está falando onde já não teriam oportunidade porque esse ministério já tinha operado e o tinham rejeitado.
Todo entonces es terminado, porque el Cordero ya habrá tomado su libro y la redención. Tudo então é terminado, porque o Cordeiro terá tomado o seu livro e a redenção terá cessado. Jesus pregou e foi rejeitado. Depois prosseguiu para aqueles que estavam encarcerados, não podiam se arrepender. Já não havia tempo para a salvação. Esse mesmo ministério, ele escreve, Moisés e Elias, terá que se repetir. Lá ele teve que descer a quinta dimensão, aqui está se abrindo na terra a quinta dimensão. Não terá que descer em seu corpo teofânico, mas que nesse mesmo corpo é onde se estará pregando para eles. Agora tudo isso tem uma forma. E tudo isso é o que neste tempo final estão se abrindo, o que é a sexta dimensão e a quinta dimensão. Mas estamos ainda aqui. Deus saberá proteger os seus escolhidos. Os demais continuarão fazendo as coisas e entrarão já à quinta dimensão que estará sendo aberta completamente já quando a grande tribulação estiver em todo o seu apogeu. Esse mesmo ministério terá que se repetir. Que tal se isso pudesse ser a terceira etapa aos que são perdidos eternamente? Que tal se assim for? Que tal se assim for? Oxalá que não seja mais. E se for? Pense bem por um momento. Que tal se assim é? Deus não permita. Eu tenho filhos, mas sim parece estar muito perto. Agora vejam o que ele nos fala aí do que estaria ocorrendo na terceira etapa, onde Deus estaria operando esse ministério de Moisés e Elias, o qual aconteceu lá no tempo de Jesus, quando pregou aos encarcerados que não podiam se arrepender mais. Ou seja, que não tinham oportunidade de arrependimento, os quais foram desobedientes no tempo de Noé. Agora vejam o que continua dizendo aqui nosso irmão William. Será essa terceira etapa para a igreja noiva para falar as bênçãos. Lá estava nos dizendo que haverá um ministério que pregará aos perdidos, mas que também diz, será essa terceira etapa para a igreja noiva para falar as bênçãos, para que recebam a fé para serem transformados e raptados, recebendo a revelação do sétimo selo. Para os escolhidos, as bênçãos, para os manufaturados e para os incrédulos, o melhor, eles vão dizer, mas este falando de juízos divinos e maldições e tudo isso, bom, ele virá pregando, atormentando, vem? Diz, quando eles atormentarem o mundo com suas pregações, então estarão pregando. E é por isso que aí o joio não gosta que seja descoberto, destapado. E para eles, é loucura, para eles é tormento, mas para os escolhidos, ele diz aí, são bênçãos. Vem para um bênçãos, para outros maldições. Juízos divinos. Diz para a igreja noiva, para falar as bênçãos, para que recebam a fé para serem transformados e raptados, recebendo a revelação do sétimo selo. E também essa terceira etapa operará para as virgens insensatas, operará também para os 144 mil hebreus e também operará para os perdidos. Não para a salvação para os perdidos, porque já terá se fechado a porta da misericórdia no céu, e já não haverá mais tempo para entrar a fazer parte do corpo místico de Cristo, obtendo, consequentemente, primeiro novo nascimento, mas que então será para que tomem força para passar pela grande tribulação e dar suas vidas na grande tribulação. Agora vejam, tudo que a terceira etapa abrange, ou qual é, toda a família humana, impacta todos. A terceira etapa. Jesus Cristo, o Rei de paz. Nos colocamos em pé e deixamos assim, nesse tema, Jesus Cristo, o Rei de paz, o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.